Olá pessoal, bem-vindos à Garagem de Baguete, obrigado por estarem aqui no canal. Algum pessoal perguntou como é que funciona para chipar as centralinas dos Nissans aí de 90 até 2000 e então eu vou-vos mostrar neste vídeo como é que isso é feito. Ter atenção que estas centralinas de origem, sem fazer nada nelas, não é possível reprogramá-las, mas colocando uma placa lá dentro, torna-as reprogramáveis. Portanto, agora o que vamos fazer é abrir aqui a centralina. Eu tenho aqui duas que têm sistemas parecidos, mas com funções diferentes, e a gente vai abri-las e ver quais é que são as diferenças. Já temos aqui as duas centralinas abertas e, como podemos ver, esta aqui não tem a placa segura. Eu tive de fazer aqui um pequeno recorte só para ela estar aqui por dentro, mas isto foi temporário só para testar. Como podemos ver aqui, esta placa tem um flat cable que vai agarrar ali na centralina, tem de se soldar ali nos furos e depois também tem de se soldar aqui na placa. Esta placa, como podem ver, tem EPROMs, isto basicamente não dá para fazer programação em tempo real, basicamente grava-se os chips, coloca-se aqui e fica essa programação, não dá para fazer em tempo real. Isso não tem assim muitas vantagens, porque a malta o que costuma fazer é ir a conduzir o carro e alguém vai a programar o carro e vai a fazer tudo o que é suposto para o carro ficar a trabalhar bem. Isto é bom, era para a malta que tinha os carros na altura que a malta chamava tipo fazer os stages, normalmente eram os Nissans 200SX e tal, que tinham o Stage 1, Stage 2 e Stage 3, que exigia certo material e tinha os chips com a programação certa para aquele material. Era uma programação um pouco mais genérica, não é? Ou seja, afinado para cada carro é sempre melhor, mas nesse caso desses carros até não funcionava assim muito mal, desde que a malta cumprisse as especificações do material que dizia para esse stage. Mas pronto, isto é um pouco mais arcaico. Eu adaptei isto aqui na centralina do Micra porque o tipo de interface é igual. E depois passamos aqui para a outra centralina, que tem aqui uma placa Nishtune. Atenção que esta placa é reprogramável em tempo real. Vamos só tirar aqui estes parafusos para vocês poderem ver. O esquema é o mesmo, tem de se soldar os fios ali na board original, ou seja, usa-se a centralina original e depois coloca-se esta placa. Este parafuso não lhe está a apetecer muito, mas já está a sair. Esta rosca não deve estar muito boa, não tinha percebido. Pronto, continuando, vamos tirar aqui o resto dos parafusos. Atenção que esta caixa de centralina era de um Nissan 200SX S14A, que tem estes recortes aqui para colocar estes parafusos, tem aqui umas roscas também, e que a outra centralina, esta aqui era de Micra, e a caixa não tem aqui as reentrâncias nem os furos para apertar a borda, por isso é que isto ficou assim um bocado mais solto. Isto também foi só um teste, mas agora vamos ver aqui a centralina mesmo a sério, né? Portanto, como podemos ver, temos aqui uma borda na mesma. A única diferença aqui da interface é que isto aqui dá para tirar, ou seja, isto é como se fosse tipo o conector dos discos rígidos antigos, a interface IDE, e temos aqui a placa que dá para soltar. Nesta aqui está tudo soldado diretamente, apesar de ter aqui também parte dessa interface. Nesta aqui foi colocado o flat cable correto e dá aqui para tirar a placa. E como vocês podem ver, isto dá para vários modelos. Isto, atenção, é uma placa tipo 4, não sei se diz aqui algures, está aqui, Type 4, versão 2C. Portanto, existem várias versões. Eu acho que esta é um bocadinho mais recente do que a placa que eu tenho no Micra Turbo, que também tem este tipo de centralina. E vocês podem ver aqui, tem os microcontroladores e tem aqui as memórias. Estas memórias, se não estou em erro, são memórias VRAM, ou algo parecido. Eu tenho que depois ver no site, eu se calhar depois meto aí uma imagem para vocês verem melhor. E são umas memórias que são reprogramáveis, são bastante rápidas e não tem de se reescrever um bloco inteiro para alterar só um bit, que é uma coisa muito boa para fazer este tipo de programações, porque muitas das vezes a malta quer alterar só lá um dos valores e basicamente aquele tinha de reescrever um bloco inteiro e assim não. Isto é bastante rápido, só que a única situação é que estes chips normalmente são um bocado caros. Mas pronto, estão a ver aqui, isto é uma placa relativamente simples, tem aqui dois microcontroladores e tem duas memórias, depois tem aqui a interface para a centralina, que a centralina só vai ler estas placas quando a gente altera um jumper na parte de trás da centralina, ou em caso de outros Nissans pode ser na parte de cima. Tem de ter sempre atenção que isto é um guia geral e cada centralina é um pouco mais específica do que outras, às vezes a nível desses dos jumpers ou o tipo de ligação que pode ser utilizado. Ter atenção que, por exemplo, os S13, os 200SX S13, não funciona desta forma. Basicamente tem tipo um socket de um chip, como se fosse esta aqui, né? Tem aqui o chip e tem aqui o socket. Portanto, aquilo também tem um espaço de um socket de chip, ou tem lá o chip soldado e pode-se colocar um socket. E a Nishtune solda ou coloca-se lá nesse socket e não tem nada destes flat cables nem nada. E existe outra situação que é, originalmente o S13 não tem ligação de cabo console e estes Nissans aqui com estas placas, pá, tipo, acho que é as tipo 2
3, 4 e 5 acho que têm todas consulte, mas eu entretanto depois posso ver no site e confirmo isso. Mas pronto, basicamente isto é uma coisa muito simples e torna a centralina original reprogramável. Isto basta depois colocar aqui, vamos aqui assim, colocamos aqui o flat cable, certinho aqui no conector, atenção para não danificar o flat cable, colocamos assim, colocamos aqui em baixo e apertamos. Ter atenção que isto é para micra e eu utilizei a caixa do S14A, então tem de depois desapertar aqui todos os circuitos integrados que estão aqui agarrados na lateral, que usam a caixa da centralina para fazer a própria dissipação deles. Portanto, tem de desapertar isto. Eu posso já dizer que estes parafusos aqui são um ganda pincel, isto é mesmo um ganda pincel, desapertar esta treta aqui, mas depois de fazerem isso e desapertarem aqui a placa da centralina, é só colocá-la aqui dentro da caixa, apertar aqui a placa e está tudo porreiro. Bem pessoal, estamos aqui na parte de baixo da centralina, como vocês podem ver, a tal conector foi soldado aqui na própria placa, soldado diretamente. Isto tem uma data de furos que vêm com solda, tem de se chupar a solda toda dos furos, os furos têm de ficar livres para depois passar o flat cable. Normalmente estes cabos ou adaptadores aqui da centralina para a placa, né, depois tem aquele conector estilo IDE, vêm com espaçamento correto para as centralinas. No caso da outra que eu mostrei ali, não trazia, tem de se cortar ligeiramente entre as ligações, né, entre os fios, para poder ficar um bocadinho mais curto, mas neste caso aquilo já vem tudo feito e é só chegar aqui, limpar os furos da solda, passar os fios todos e começar a soldar. Atenção que isto é, pá, soldaduras muito pequeninas, tem de ter muita atenção e como vocês podem ver isto são muitas pistas e vem tudo depois aqui para o microcontrolador, algures, passa toda a informação. Para ativar isso, tem de se colocar aqui, isto traz normalmente uma resistência aqui, isto é uma resistência de 0 ohms, ou seja, basicamente é um shunt, tem aqui nesta posição e altera-se para o outro lado. Ter atenção que também as centralinas não têm esta ligação no mesmo sítio, pode variar de centralina para centralina e cada tipo de centralina usa um tipo de placa. Como eu disse, esta é a tipo 4, mas têm de verificar no site deles qual é que é o tipo correto para a vossa centralina e se existe centralina ou placa para vocês colocarem no vosso carro, porque pode não existir. Até há muito pouco tempo os micras anteriores a 96 não tinham placa, que era a placa tipo 5, incluindo acho que também havia lá uns Sunnys e alguns Almeras, que a placa é diferente e então só atualmente, há mais pouco tempo, é que saiu essa placa para esses carros. Portanto, vocês também podem ver lá com o pessoal como é que isso funciona e vocês podem ver que esta posição aqui pode estar noutra localização da centralina e aqui onde vão soldar também o outro conector também poderá estar noutra localização. A vantagem deste tipo de sistema é que vocês usam a centralina original com o conector original, não é preciso andar a fazer cabelagens à parte para outro tipo de centralina, andar a ver pinouts de centralinas e ver onde é que vão os sensores, o que é que eu vou utilizar, o que é que não vou utilizar. Não é preciso nada disso, basta colocar aqui a placa, ativar ali aquele jumper, fica a funcionar com esta placa. Ter atenção que se vocês pedirem esta placa, peçam sempre com o base map correto para o vosso carro, porque a questão aqui não é só o próprio mapa onde vocês vão mexer, a parte dos mapas onde vocês mexem lá, nos mapas de ignição, de combustível e afins, é a própria programação que está naqueles dois chips, tem de ser o mapa completo da vossa centralina. Portanto, nestes carros aqui, a ROM tem 64 KB e na realidade só 32 é que são os mapas utilizáveis. É um pouco como no BMW, como mostrei também com a centralina MS41 da Siemens, penso eu, que existe uma parte que é como se fosse tipo o sistema operativo e depois existe a outra parte que são realmente os mapas onde se mexe. Caso vocês não tenham a vossa ROM, saquem-na, usem um cabo, portanto vocês podem usar, como eu tenho, o cabo Consult, isto liga na porta diagnóstico Consult e depois liga por USB ao computador, saquem o mapa original da vossa centralina completo, tem de ser o mapa completo, enviem para o pessoal lá da Nistune. Se vocês virem a vossa referência e virem que na base de dados deles já lá está essa centralina e esse mapa, podem utilizar esse mapa, dizer, olha, a minha centralina é a referência X, e eles depois, quando fizerem aqui a placa, colocam um mapa base completo da vossa centralina e vai funcionar tudo ok. Ter atenção a de pormenor que estas centralinas chamam-se full size, porque são, podem ver, isto é tipo um quadrado, faz assim um quadrado. Existem umas mais antigas, como eu estava a dizer, dos carros que só agora é que receberam a placa tipo 5, que são as half size, ou seja, é um bocadito mais curta e usa outro tipo de placa. Portanto, essas centralinas mais pequenas, as half size, não têm imobilizador e estas aqui já têm imobilizador. Portanto, se vocês utilizarem a vossa centralina, em princípio vai correr bem, se for o vosso mapa e tudo mais.
em princípio vai correr tudo bem, mas se usarem outra centralina para meter a placa, vocês por exemplo querem guardar a vossa centralina original sem mexer em nada, aí vão ter de programar o imobilizador e também vão precisar de um cabo. Mas pronto, agora vamos só ver aqui um pormenor da outra centralina que também é importante. Portanto, aqui na outra centralina, como eu disse, usa chips que não são reprogramáveis em tempo real, isto basicamente são EPROMs. Vocês, como podem ver, isto tem fita isoladora aqui a tapar esta zona central, porque se estes chips apanharem luz ultravioleta, a informação vai à vida. Pode não ir toda à vida, mas pode ir parte, que vai inutilizar o funcionamento da programação que aqui está. Estas EPROMs podem ser apagadas por ultravioleta, ou seja, existem aquelas ferramentas para ver, por exemplo, se as notas são falsas ou não. Dá para utilizar isso, ou se meterem ao sol, também tem radiação ultravioleta. Isto mais tarde ou mais cedo depois vai ficar desprogramado e podem programar de novo. Para programar, vocês podem utilizar um programador de EPROMs, existem várias versões. Este aqui, por acaso, foi um que eu comprei já há uma data de anos, é o Wilhelm Programmer. Isto tem aqui ligação porta-série, portanto só dá para computadores um pouco mais antigos. E depois também tem de ter aqui alimentação, podem usar um transformador ou USB, eu normalmente usava USB, e depois isto tem aqui uma data de switches que vocês no próprio programa vão lá ver qual é que é o chip que vocês estão a utilizar, veem qual é que é a posição que vão colocar aqui o chip e colocam aqui os jumpers na posição correta. Tem aqui uns quantos jumpers também espalhados. Normalmente estes jumpers aqui é para estas funções, que eu tenho aqui também para uns chips que é do imobilizador, também dá para fazer várias coisas, e depois tem aqui vários adaptadores que se podem colocar, como por exemplo está aqui este, e então eu normalmente utilizava este programador para colocar estes chips. Isto é bom se vocês tiverem, como por exemplo esta centralina, ela tem um imobilizador desbloqueado, ou seja, eu chego e coloco esta centralina em qualquer carro e ele pega. Portanto, eu posso ter, por exemplo, uma dessas com Nistune, imaginando que eu tenho esta centralina com Nistune, por acaso não está, mas que eu a desbloqueio, chega a um carro, programo o carro, fica tudo bacana. A seguir pego noutra centralina, coloco-lhe uma placa destas que é muito mais barata, isto encontra-se a preços muito mais baratos, e os chips também. Solda-se aqui o flat cable, coloca-se a programação daquele carro, pumba, volta-se a fechar tudo e o carro fica com aquela programação. Depois, quando for para programar de novo, aí já vai ter de se fazer o processo todo outra vez, porque isto não dá para fazer em tempo real. Mas se calhar isto para fazer um carro, por exemplo, que tem aquele material em específico e tudo mais que a gente sabe que funciona, tal como existe noutras marcas, sei lá, PSAs, por exemplo, um Sax Cup ou um 106 GTI, a malta sabe que com aquele material vai fazer aqueles cavalos, com aquele chip, faz aquela rotação e tudo mais, pá, e é tipo o chamado chip da gaveta e está sempre a bombar. Eu não sou muito adepto disso, porque cada carro é um carro, mas dá para fazer através desta placa, dá para fazer algo parecido. Bem, depois de abrirmos o software, temos de ir aqui selecionar o veículo, que é para indicar como é que vão ser os endereços de memória. Isto depois tem aqui uma lista bastante grande de Nissans. A gente vai abrir aqui o K11 e a centralina vai ser com este tipo aqui. Como vocês podem ver, isto depois tem aqui várias referências. A que me interessa é aqui a 74B qualquer coisa, BXX. No caso desta centralina, inicialmente era uma 74B01 e é isso que nos vai importar. Porque depois existem dos outros mais antigos, que normalmente a referência até era aqui a 44B00 ou B01, whatever, era 44BXX e 99BXX. Portanto, a que nos vai importar aqui é as dos que têm um imobilizador. Tem aqui 0U ou 1U, tem aqui e a 74B qualquer coisa. Portanto, interessa é 74B, que era o que era esta centralina. A gente seleciona, está o carro selecionado, já tem aqui a dizer que é do Micra K11 Late, ou seja, que já é dos últimos. Então depois vamos aqui, abrir imagem de centralina. Vamos abrir aqui uma imagem qualquer. Pronto, temos aqui Nistune, temos aqui depois o ROM Pack, ou seja, isto já é as ROMs que vêm incluídas, coisas que a malta mandou para lá para eles. Então vamos aqui a ver, K11 CG10DE, não interessa, isto é porque o CG10 é o motor 1000, mas isso não interessa, é o tipo de centralina. Como vocês puderam ver, eu escolhi aqui tipo 5, enganei-me, é tipo 4, está aqui, tipo 4. E agora vamos aqui, ora, K11 CG10 também, e vamos selecionar, e vamos ter aqui alguns mapas cá dentro, e o que me importa é este aqui, que é o CG13DE 74B01, neste caso 01 é de 1000, depois o B05 também é de 1000, e temos aqui o CG13 74B61, que normalmente as 60, 61, 65, essa numeração já é dos 1300, portanto é essa o que nos importa. Portanto vocês tenham sempre atenção a essa referência, o 74B qualquer coisa é que vai ser a vossa referência. Então agora a gente vai ler aqui, vamos ler para o Main Image, ou seja, para a ROM 1, isto está para ter 5 ROMs abertas, vamos meter aqui para a 1 e vamos selecionar OK.
E pronto, temos aqui a nossa ROM aberta, está aqui já qual é que é, a gente depois se abrir mais ROMs, temos aqui mais ROMs para selecionar, neste caso aqui a gente vai utilizar esta, e depois temos aqui mapa de combustível, isto a gente não quer ver aqui o Raw Values, a gente quer ver aqui o Estimated AF Ratio. Pronto, temos aqui, se tudo estiver bem, aí um valor que eu já vos vou dizer, se vocês alterarem aqui os valores de mistura, isto vai tudo depois bater certo com o que vocês querem fazer na estrada. Portanto, agora, isto existe aqui o Fuel Map, tem aqui o Timing Map também, ou seja, aqui os avanços de ignição. A gente vai colocar aqui o, acho que é este, o Filtered Values, é tipo o valor real que ele vai fazer de avanços. Tem aqui, depois dá para ver aqui o mapa também. A gente pode meter aqui o Raw Values, basicamente é o valor que tem aqui em baixo. Isto depois, como podem ver, tem valores esquisitos, mas é os valores que fazem negativo, porque isto faz até 128, de 0 a 128, e depois de 128 até 256 é o resto dos valores. Portanto, isto a gente tem de entender como é que estas centralinas funcionam. Eu não sou a melhor pessoa para vos estar a explicar isso, existem os manuais todos, mas existe essa situação que é o valor normal até 128, são os valores que vocês veem aqui, por exemplo, de timing, e depois a partir daí é como se fosse neste mapa os valores para negativo. Portanto, nesse aspecto vocês depois têm de ver o que é que funciona como, mas aqui normalmente é os Filtered Values que aparece aqui o valor real do avanço, tal como aqui no Fuel Map aparece a mistura teórica que se quer atingir. Portanto, depois, isto, a coisa mais importante, eu estou só a abordar isto por alto porque isto tem aqui muita coisa para ver, mas existe aqui uma coisa muito importante que é aqui o Load Multiplier, a constante K. Este valor aqui, neste caso aqui está a 328, os mais antigos acho que é 248, se não estou em erro, porque também existem diferenças, pequenas diferenças mesmo, coisa muito pequena, que é a nível dos injetores e mais no sensor de massa de ar, que tem lá um sensor um bocadinho diferente. Então este valor, se não tiver ok, vocês não vão conseguir fazer nada dos mapas que eu estive a mostrar ainda agora. Este valor é sempre o primeiro a ser ajustado para tudo funcionar bem. Isto aparentemente é só olhar para aqui e ver, tem por exemplo o Rev Limiter, né? Cortes de rotação, tem aqui várias coisas, por exemplo esse 1300, como podem ver, lá o rapaz da Checkabout que fez o banco de potência ao carro do meu amigo, vocês vão depois ver aí vídeos sobre esse carro, estava a perguntar qual é que era o corte de origem e está aqui 6650, é o corte dos 1300 facelift, ou seja, de 98 para a frente. E então está aqui o corte, pá, vocês podem alterar muita coisa, tem aqui speed limit também. Podem alterar aqui muitos outros valores, tem aqui coisas da sonda lambda, qual é que são as voltagens que ele considera que é pobre ou que é rico. Depois aqui também tem as escalas de leitura de combustível, de ignição e tudo mais. Pá, está aqui muita coisa mesmo que dá para mexer. Este tipo de centralina nisto tudo, ou seja, isto usa a base como se fosse de origem, mas isto não é assim tão fácil como aparentemente a gente olhando para isto parece. Porque a gente às vezes está a querer alterar coisas e não está a acontecer nada no carro. Portanto, às vezes é um bocado mais complicado. Mas dá para alterar coisas também, por exemplo, aqui da bobina de ignição. Não aconselho muito a mexer nisto, porque senão vão queimar bobinas, vão queimar módulos de ignição e essas coisas. É um bocado complicado. Tem aqui mapa da própria MAF. Em milivolts, quanto é que isso equivale em carga. Se vocês alterarem isto aqui, vão alterar completamente a maneira como os mapas traduzem tudo o que o carro está a fazer. Portanto, é sempre complicado de andar aqui a mexer em algumas coisas que não se devia. Eu tive, por exemplo, aqui da MAF, tive a alterar, porque eu meti no Micratur, por exemplo, a MAF do SR20, tal como os injetores. Então tive de alterar o tal valor K para bater mais ou menos certo. Está aqui constante, tive de alterar este valor até um valor bastante baixo e depois tive de andar a alterar aqui também, tem aqui Injection Latency, ou seja, isto é a latência dos injetores, também tem de se alterar, tem de saber os milissegundos de latência do injetor para isto também bater certo, para o carro ficar com o relentinho em condições e tudo mais. Mas pronto, isto é a base, eu não vou estar a entrar muito a fundo nisto, mas basicamente depois é isto que vocês têm de fazer para conseguir programar estas centralinas. Para fazer isso tudo, tem de ter sempre o cabo de diagnóstico, neste caso aqui é um cabo que eu tive de alterar aqui a ficha, porque tinha-se estragado a original e eu aproveitei de um outro cabo, aqui esta ficha que é um pouco mais robusta, mas tem de ter sempre esta configuração, aqui esta ficha que é a ficha Consult, 14 pinos, como vocês podem ver, utiliza muito poucos para comunicação. Depois tem aqui a saída USB que se liga no computador. Tem de ter sempre este cabo, senão não dá. Quanto às limitações deste tipo de sistema, basicamente isto utiliza o hardware de origem, né? Ou seja, todos os sensores que vocês queiram adicionar normalmente não dá, exceto em algumas situações, por exemplo como é do Nissan S14A e de outros Nissans que já conseguiram alterar a tal parte da ROM
que é tipo o sistema operativo, e conseguem alterar aquilo para utilizar outros endereços de memória depois da parte dos mapas, que já pode fazer launch control, pops and bangs e mais algumas coisas. Portanto, existem alguns carros que já têm essa parte alterada, só que são carros que têm mais modelos a ser alterados, né? Ou seja, as pessoas alteram mais esses carros do que, por exemplo, o Micra, que ainda existe muitos mapas por descobrir e torna a experiência de programação destas centralinas um pouco mais difícil e um pouco mais limitada. Na realidade, estas centralinas são muito boas, para a época eram muito avançadas, já faziam uso de muitos sensores, mas a gente tem de entender que trabalha com o hardware de origem. Por exemplo, no caso do Micra, não tem knock sensor, que é uma grande limitação, ou seja, a gente não sabe se está a detonar ou não, tem de usar outros sistemas externos para controlar isso. Então já é uma limitação nestas centralinas para Micra, mas a mesma placa com o base map do S14A, por exemplo, já tem knock sensor. Portanto, isto não é uma limitação da própria placa Nistune, mas sim da própria placa original, e dá para ver que existe aí outros sítios. O layout, por exemplo, desta centralina é muito parecida com a do S14A, e nota-se que há aí sítios que faltam lá componentes. Portanto, o hardware é que não tem lá os componentes necessários para aceitar os sinais. Portanto, as fichas são iguais, o pinout pode não ser igual, mas tem a mesma quantidade de pinos e teria a possibilidade, ou teria esse potencial, de ter aí os sensores todos. Neste caso aqui não tem, porque o Micra não usa knock sensor, então ficamos um pouco mais limitados. De resto, este sistema não é assim tão caro, não é tão barato como isso, mas também não é assim tão caro, e usa o hardware de origem, não tem de se andar aqui a inventar com cabelagens nem nada disso. Isso para mim também é uma vantagem. Eu mais tarde vou voltar a cobrir este tema destas centralinas, mas a mostrar como é que se mexe lá nos mapas, e vamos vendo em tempo real o que é que vai acontecendo no carro. Portanto, espero que tenhas gostado do vídeo. Caso tenhas gostado do vídeo, faz like aí em baixo, partilha com os teus amigos, considera subscrever o canal caso ainda não tenhas feito, e ativa o sino para receber as notificações dos próximos vídeos. Obrigado e até à próxima!